Oi pessoal, tudo bem com vocês? Esse é mais um vídeo da série Gotas de Espiritualidade. Nessa ocasião, nós vamos estudar um pouco do que seja a alteridade. Qual a relação da alteridade com a fraternidade? Esse processo de aquisição interna de alteridade, ele tem fases? É isso que nós vamos estudar nesse vídeo. Mas antes eu gostaria de fazer um passeio pelo Livro dos Espíritos, na questão 804, que aborda a respeito da diferença que deve existir na sociedade. Será que teria que existir pessoas só de uma etnia? Será que seria melhor que todas as pessoas fossem de uma mesma religião, de uma mesma opinião política, de uma mesma ideologia, tivessem a mesma meta na vida? É o que o Livro dos Espíritos nos responde nessa questão que eu acho importantíssima para o convívio humano. Vamos acompanhar? Por que não outorgou Deus as mesmas aptidões a todos os homens? Pergunta Allan Kardec. E os espíritos amigos respondem: a diferença entre eles está na diversidade dos graus da experiência alcançada e da vontade com que obram, vontade que é o livre-arbítrio. Daí o se aperfeiçoarem uns mais rapidamente do que os outros, o que lhes dá aptidões diversas. Necessária é a variedade das aptidões, a fim de que cada um possa concorrer para a execução dos desígnios da providência, no limite do desenvolvimento de suas forças físicas e intelectuais. O que um não faz, fala o outro. Assim é que cada qual tem seu papel útil a desempenhar. Então olha que profundidade, que rara beleza, que rara convergência entre os corações que promove essa questão 804 de O Livro dos Espíritos. Então, essa nossa compreensão do que seja a necessidade dessa variedade de aptidões na sociedade, ela está conjugada em dois fatores. Primeiro, é nas experiências reencarnatórias que nós já tivemos, nesse somatório de experiência que faz com que nós sejamos a síntese de todas as vidas, de toda a experiência, de todos os conceitos e de todas as transformações pelas quais nós já passamos nessas reencarnações que tivemos, e também na aprendizagem, na preparação no mundo espiritual antes de voltarmos a cada uma dessas vidas que tivemos no corpo físico. A outra é o desejo de melhora, é a vontade direcionada para compreender algo mais amplo, é o alargamento, por assim dizer, da consciência, é o alargamento dos nossos conceitos a respeito da vida e a respeito do outro. Então, essa é a concepção da doutrina espírita a respeito da diversidade. Então, podemos resumir da seguinte forma: para a doutrina espírita, há uma unidade na diversidade. Portanto, a doutrina espírita, ela falou sobre a necessidade de alteridade. Mas o que vem a ser a palavra alteridade? Dizem os dicionários que é aquilo que é do outro, a diferença. Mas nós vamos abordar de uma forma bastante peculiar para o nosso recorte temático aqui nesse vídeo. Alteridade, para a conceituação nossa, é a capacidade que nós temos de nos harmonizar com a diferença sem precisarmos ser igual a quem pensa diferente, sem precisarmos adotar os mesmos conceitos do que aqueles que adotam diferente de nós.
Então a alteridade, ela não é um simples respeito ao pensamento alheio que é diferente do nosso. A alteridade é um nível acima, ela é harmonia com esse pensamento diferente. É o debate franco e sincero, mas sem ser violento, sem educação. É o debate elegante, com argumento, é a capacidade de viver com o diferente, sempre nessa negociação salutar, na família, no trabalho, na via pública, ou seja, em todos os âmbitos de nossos papéis sociais. Então a alteridade é irmos ao encontro do outro para compreendermos a diferença que existe entre as pessoas e o porquê que essa diferença existe. E o Livro dos Espíritos nos dá um farto material de pesquisa para isso, nessa questão que acabamos de ler, que é 804. A diversidade, ela tem que existir. O hinduísta, o budista, o católico, o espírita, o que não quer dizer que nós tenhamos que concordar com todo o pensamento que é diferente, porque há crenças que são permissivas, há crenças que são nocivas para a sociedade. Não é dessas crenças que nós falamos, mas é das crenças sinceras, que de acordo com o nível evolutivo de cada um, que de acordo com o poder de vontade de cada um, fazem que o ser humano compreenda de uma forma mais ampla a lei divina natural que está dentro dele. É desse tipo de encontro que nós estamos falando, é dessa convergência que precisamos alimentar a sociedade. Então, visto que a alteridade é a harmonia com o outro, com a diferença que há no outro, aí nós perguntamos, qual a relação entre alteridade e fraternidade? É uma pergunta muito importante, considero eu, porque a palavra fraternidade, ela tem sido confundida apenas com o bem-estar que nós temos de estarmos unidos a pessoas que pensam como nós. É lógico que os semelhantes se unem pelas suas semelhanças. Mas será que fraternidade é somente a união com aqueles que pensam diferente? O próprio Jesus demonstrou esse conceito de alteridade na prática. Ele, por exemplo, jantou na casa de um publicano. Ele conversava tanto com os fariseus quanto com os saduceus e também com as pessoas mais simples pertencentes ao povo em geral. Então Jesus não fazia acepção de pessoas. Em nenhum momento Jesus recriminou uma pessoa por ela pensar diferente. É bem verdade que ele denunciou crenças nocivas, mas não nocivas teoricamente ou religiosamente, nocivas para os princípios do bem viver na sociedade. Jesus nunca combateu o judaísmo, por exemplo, a nível intelectual. Como explicar melhor essa questão? Jesus, por exemplo, se utilizou da lei antiga, vamos tirar a essência dela, que são os 10 mandamentos: não matarás, não adorarás outros deuses, não roubarás, e etc, e lhe deu prosseguimento, ou seja, atualizou essa lei para o novo estágio evolutivo em que, no geral, a humanidade daquela época se vivia. Jesus nunca tentou destruir o judaísmo para imprimir a proposta dele de vida, a proposta dele de autoconhecimento e de reforma íntima, que é o Evangelho.
Então, diferença, sim. Divergência, sim. É muito salutar nós aprendermos a divergir com elegância, mas jamais falta de alteridade, jamais desrespeito, jamais fundamentalismo que leva as pessoas a se afastarem. É por isso que o espírito Hermance de Faux, numa bela página do livro Mereça Ser Feliz, psicografado pelo médium Vanderlei de Oliveira, ela diz o seguinte: frequentemente, a dificuldade em manter a fraternidade com as diferenças e os diferentes tem ocasionado um lamentável fenômeno comportamental na sociedade: a indiferença. A indiferença é a negação da diferença, é um bloqueio deliberado ou inconsciente ao distinto, aquilo que não é o seu. Será por que nós temos tanta dificuldade em lidarmos com o que é diferente? Voltamos à questão da fraternidade. Se nós amarmos só aqueles que nos amam, dizia Jesus, qual a vantagem que estamos fazendo? Então, a nossa obrigação como espíritas é respeitarmos o pensamento alheio, inclusive dos outros espíritas que pensam diferente da gente, porque infelizmente no nosso movimento espírita institucional, o movimento de unificação tem sido confundido com o movimento de convergência para o afeto. Então, unificamos nas instituições, tentamos uniformizar conceitos, o que é impossível, sobretudo na grande era da tecnologia que vivemos atualmente, das grandes descobertas e do grande desenvolvimento e rápido desenvolvimento científico, e nos afastamos afetivamente daqueles que pensam diferente de nós, pensando sermos soldados doutrinários, detentores da verdade absoluta, e todos os outros que pensam diferente ou estão errados ou são obsediados, possuídos pelos espíritos malignos que querem destruir o movimento espírita. Então, separamos, fazemos cercas e tentamos pôr as pessoas que não concordam conosco fora do nosso quintal espírita. Isso é um processo que, de certa forma, acontece em toda religião. Então, esse é um pensamento fundamentalista que gera a indiferença pelo pensamento alheio. Já viram? Quando nós estamos conversando com alguém e essa pessoa não concorda, ao invés de falar conosco que não concorda com o que está falando, ela finge que está prestando atenção naquilo que está falando. Sabe? Aquela cara de paisagem, aquela famosa cara de paisagem, a pessoa finge que presta atenção, mas na verdade não está prestando atenção, ou se está prestando atenção no que nós estamos falando, já está confeccionando argumentos contrários para tentar nos ridicularizar ou nos defragar em nossos conceitos. Bom, então, esse tipo de fraternidade, ela é baseada no orgulho e no egoísmo. Portanto, a meu ver, é uma pseudo-fraternidade. Jesus dizia que haveria um só rebanho e um só pastor. Mas esse só rebanho e só pastor não significa que todo mundo vai ser de uma mesma religião ou de uma mesma ideologia no futuro. Então eu defendo a tese que no futuro nem todos serão espíritas. Mas a crença espírita será algo comum, não o movimento espírita. Mas os princípios básicos da doutrina espírita, com certeza com o amadurecimento do ser humano, que continuará com as suas opiniões, com as suas culturas, mas transformadas para essa convergência de opiniões
dentro desses princípios básicos que não foram inventados pela doutrina espírita. Existem vestígios deles em todo o pensamento religioso, desde as épocas mais remotas conhecidas. Então, nós vemos que esse esforço de fraternidade através da alteridade é a nossa meta. Mas, para tanto, o que nós precisamos fazer para alcançar esse nível de harmonia com o diferente? Primeiro, desejo de melhora. Se eu não admitir que eu preciso melhorar em determinada coisa, eu jamais vou melhorar. Se eu não conseguir começar a olhar para dentro de mim mesmo, fazendo a seguinte pergunta: será que essa minha atitude em relação ao outro foi certa? Será que ela não foi exagerada? Será que eu não tentei manipular a consciência alheia? O Livro dos Espíritos é muito brilhante nessa questão, quando fala da necessidade de respeitarmos a liberdade de consciência, e dizendo que o ser humano pode até fingir que concorda conosco, mas ele goza de liberdade infinita, de liberdade irrestrita através do ato de pensar. O nosso pensamento, nós gozamos dessa liberdade irrestrita. Então, quando tentamos fazer com que as pessoas pensem como nós, proibindo os outros de pensarem diferente, elaborando índex de proibição, aquilo que nós vamos ler, aquilo que nós não vamos ler, leiam tudo, estudem tudo e adotem o pensamento que melhor seja condizente com a forma de pensar. Sejam autênticos, não agradem ninguém, não tenham medo de desagradar, com medo de serem depostos do grupo, com medo de não serem mais aceitos pelo grupo social, pela família, pelo centro espírita, que militam, pelo templo religioso no qual trabalham. Sigam a consciência de vocês. E é através desse desejo de melhora que nós vamos começar a entrar numa outra fase chamada interiorização, segundo o espírito Hermance de Foucault. Então, essa interiorização é aquele momento que já começa a se transformar em relação ao primeiro. Porque no desejo de melhora, nós já queremos nos modificar, mas não sabemos como ainda. A diferença ainda nos incomoda tanto, ainda nos incomoda muito. E nesse desejo de interiorização, nós já começamos a pensar por que a diferença nos incomoda tanto. Será que aquilo que eu condeno no outro, o que é uma projeção psicologicamente falando, não seria o espelho daquilo que eu estou fazendo? Não seria um mero reflexo daquilo que eu realmente tenho dentro de mim e tenho vergonha de admitir perante a sociedade? Então essa é a pergunta daquele que já começa a se interiorizar. Esse é o processo que na doutrina espírita chamamos de autoconhecimento. E no nível mais avançado, já numa transição, nós falamos sobre o processo de desejo de melhora, que é o primeiro. O segundo processo é a interiorização. E no terceiro, nós vamos findar com a transformação, processo o qual nós damos o nome de reforma íntima. Então, esse é o processo o qual Allan Kardec almejava para todo espírita. Dizia ele: reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral, pela tentativa que faz em domar as suas más tendências e inclinações.
E uma grande má tendência e inclinação nossa é desrespeitarmos a forma dos outros de pensarem. Kardec debateu o tempo inteiro com um pensamento diferente, sofreu ataques ferocíssimos, vorazes, mas jamais respondeu com deselegância, jamais falou que alguém estava obsediado, jamais ridicularizou ou debochou da opinião alheia. Então tenhamos Allan Kardec como exemplo maior desse processo de alteridade, do aprender a lidar com o diferente, do aprender a lidar com o outro, com aquilo que é do outro e muitas vezes estranho a nós. Então começamos a interiorizar esse processo e nos transformamos para melhor. E aí acaba a nossa pretensão de querer converter os outros às nossas ideias. Nós simplesmente expomos as nossas ideias de acordo com aquilo que nós somos, de acordo com aquilo que nós pensamos, de acordo com o nosso nível evolutivo, porque essas ideias vão sofrer mutações e vão se aperfeiçoar cada vez mais. Esse é o caráter progressivo que a doutrina espírita nos ensina, mas sem querer converter ou convencer a quem quer que seja, porque nenhum de nós é o dono da verdade. Kardec também não quis possuir esse título insano. Então, ficamos por aqui nesse vídeo e sempre afirmando, não há verdadeira fraternidade somente com aqueles que pensam igual. Precisamos ir ao encontro daqueles que pensam diferente, buscando as razões pelas quais eles pensam diferente e sempre buscando um diálogo saudável, porque é através do contato com o diferente que a nossa opinião, que o nosso argumento se transforma em algo mais sólido, mais amplo, onde há essa expansão consciencial. Se vocês gostaram do vídeo, inscreva-se no nosso canal Oficina de Espiritualidade. Se já é inscrito, toque o sino para receber notícias de futuros vídeos e ajude a divulgar a doutrina espírita. Então, fiquem todos na paz, muita saúde e realizações.